Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Sinal de Preocupação. E a lição de hoje, ela está baseada lá em Josué, capítulo 23, versículos de 1 a 5, onde aqui o grande líder de Israel, chamado Josué, ele faz um discurso eloquente, né? E dá sua mensagem de despedida, por ele estar assim no fim de sua vida, já bastante idoso, e preocupado realmente com a salvação do seu povo. Ele dá uma exortação assim de tremenda importância, para que todos se mantivessem fiéis a Deus a todo custo. E ele lembra, de toda a trajetória de que Deus havia dado muitas vitórias para o povo de Israel junto com ele, e milagres e sinais e maravilhas aconteceram. E Deus o fez isto porque amava aquele povo, e ama, o povo, nós como pessoas. E pela sua misericórdia, o Senhor manteve a vida deles porque eles erraram muito. E ele, Josué, diz que o Senhor continuaria a dar muitas bênçãos para Israel, e que lutaria ao lado do seu povo, mas que a obediência era algo importante. A observância dos seus estatutos e mandamentos é o que afastaria e quebraria uma possível aliança. E agora o povo, depois dessas instruções, eles teriam que levar adiante a mensagem que foi confiada para eles. E Josué estava preocupado com isto, esse é o sinal de preocupação dele. O líder de Israel descreveu como foi a conquista da terra, como ela foi possível, com a ajuda de Deus, e que Deus havia lutado por eles, senão eles não conseguiriam vencer, principalmente derrubar o muro de Jericó e vencer aqueles cananeus fortíssimos, bem armados, pessoas fisicamente bem. E ainda que por causa da sua infidelidade e descrença, os israelitas tivessem que envolver com guerras, rumores de guerras, de todas essas atividades. E o que nós vemos aqui na lição dessa semana, José, com essa idade, realmente, ele estava, você veja, ele poderia, com a idade avançada, ele poderia esquecer tudo o que havia ocorrido, e deixar, mas não, ele estava preocupado com a salvação dos seus irmãos, que eles mantivessem a fé, se conduzissem corretamente. Isso nós vemos ali em todo o livro na narrativa de Josué, no capítulo 21, dos versículos 43 e 45, ele alerta o povo de Israel para que, se conseguir as bênçãos divinas, que eles se mantivessem firmes na fé e não quebrassem os mandamentos de Deus, porque senão Deus iria quebrar essa aliança. E a condição para que eles que fosse mantida isso, é que eles obedecessem os estatutos de Deus, porque o sucesso ele não é automático. Ele está ligado em
ouvir e praticar a palavra de Deus, estudar. E assim a distribuição dessas terras de Canaã, além de ser assim, um símbolo de fidelidade de Deus para com Israel, que fala lá em Neemias 9:8, mas sim a permanência do povo na terra prometida dependia da atitude de Israel, como de fato ocorreu anteriormente com Adão e Eva, lá no Éden, que a condição é que eles não pecassem, para eles se manterem ali no Jardim do Éden. E já no livro de Josué, capítulo 23, se concentra assim mais no futuro e em como o povo de Israel deveria adorar a Deus como único Senhor, sendo exclusivamente um povo somente dele, Deus. E o livro de Josué nos diz: sendo Josué já velho e entrar em dias, que está lá em Josué 23:1. Ou seja, ele estava velho, idoso, cuidou de chamar, mas mesmo assim ele cuidou de chamar todo Israel, que está lá no versículo 2, e seus líderes de cada pessoa, e um verdadeiro ajuntamento solene. O líder relembrou as bênçãos que eles haviam recebido de Deus e sua fidelidade, um Deus realmente que a sua fidelidade dura para sempre. E por ele, Deus, por realmente amor, ter dado essa terra prometida. E ele exprimiu e explicou a sua preocupação de que o povo permanecesse fiel ao seu chamado, como uma nação eleita, um sacerdócio real, como o próprio Deus diz, e que eles se esforçassem para cumprir a palavra do Senhor. E Deus chamou os filhos de Israel para serem um povo santo, como diz lá em Levíticos 11:45. E a obediência à palavra do Senhor os manteria, os guardaria de se misturarem com outras nações de Canaã e que haviam sobrevivido, né, após todas as invasões, deles se ajuntarem ao povo de Israel e se mantiverem pelo meio deles, que diz lá em Josué 23:7. E com isto, se manter a fidelidade, o compromisso de ser fiel, os livraria da apostasia e da falsa adoração, porque haveria uma consagração das pessoas ali e qualquer problema que houvesse no meio, eles não iam se contaminar. E essa é a preocupação de Josué. E o Senhor deu ao povo de Israel descanso, proteção de seus inimigos, mas ainda restavam algumas nações que precisavam ser eliminadas. E todo o cuidado era pouco pela história para Israel, pela sequência de erros que eles haviam cometido. E ao olharmos a história para Israel, que conquistaram Canaã, sob o comando de Josué, que ouviram o Senhor, resolveram ser fiéis e vencedores, não por forças físicas, para enfrentar aqueles fortes cananeus, ou por alguma estratégia, e sim pela atuação de Deus, que operou milagres físicos e espirituais para que eles pudessem vencer e adentrar a terra de Canaã. E a conquista de Canaã por parte de Israel é um bom exemplo para todas as nossas lutas que nós temos, né, hoje, porque quem luta por nós é Deus, mas nós temos que nos consagrar, nós temos que observar os mandamentos e estatutos de Deus, principalmente o quarto mandamento, que é a importância disto, que nos fará vencedores. Porque essas lutas que nós temos, assim, ela prefigura a batalha espiritual nos dias que nós vivemos hoje, que requer de todos nós um comprometimento com o Senhor, onde devemos nos consagrar dia a dia, obter uma fé inabalável e utilizar as armas espirituais que Deus dispõe para todos nós, e assim nós teremos a certeza de que Cristo ele é o vencedor. Temos que fazer
como Josué menciona ali em Josué capítulo 23, que ele nos exorta e nos orienta para apegarmos ao Senhor, que está lá em Josué 23:8, que exige de nós uma escolha correta todos os dias. Como, por exemplo, nós nos apegamos às vezes ao nosso cônjuge, né? Nós temos que ser iguais, assim, muito maior com Deus. Essa intimidade com Deus tem que ser igual à nossa esposa, onde Deus deseja estabelecer e fortalecer a nossa intimidade com Ele. E assim aconteceu como Josué fala lá no livro de Josué, capítulo 23:10, onde ele diz: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Está lá em João 23:10. Mais uma vez aqui, ele provando que a vitória foi de Deus. E assim a batalha ela não é nossa, é do Senhor, e que Ele lutará por nós. E o que o povo de Israel do passado, hoje nós somos o Israel espiritual, e nós devemos fazer o máximo de esforço e o empenho de estarmos centrados no maior possível, né? No maior comprometimento possível, do grande mandamento que Josué menciona aqui em Josué 23:11, para amardes o Senhor vosso Deus. Esse é um mandamento importante, reverência, observância dos mandamentos e amor a Deus. Ou seja, ter uma experiência pessoal com Deus, e isso promove em todos nós confiança e segurança que o cuidado divino terá conosco. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, nos dá um conselho e alerta: o que Cristo fez por nós, pelo seu sangue jorrado na cruz do Calvário, pagando todos os nossos pecados, onde Ele pagou nossas dívidas, que quem deveria pagar era nós, é que constava nessas ordenanças, né, que lá no passado, se vocês lembram, que Deus pede para construir um tabernáculo, que eles levavam um cordeirinho assim, sem mancha, e que esse cordeirinho morria pelos pecados das pessoas na época de Israel. Mas hoje, Cristo já morreu na cruz do Calvário. Cristo já jorrou seu sangue no Calvário por meu pecado e pelo seu, para que nós possamos buscar realmente essa salvação que está à disposição de todos nós. Em Colossenses 2,14, todos esses rituais são mencionados ali, que ali morreu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e despojou de todas as principadas e potestades que estavam perseguindo publicamente, né? E que essas mesmas potestades, né, hoje, elas também procuram nos tirar do caminho da verdade. São as hostes do mal que tentam nos tirar da verdade com mentiras, com doutrinas falsas, e que querem levar cada cristão para a perdição. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.